Marcos capítulo 3, versículo 19. Vamos ler Marcos capítulo 3, versículo 13 em diante. Pronto. Marcos capítulo 3, versículos 13 em diante. Depois subiu Jesus ao monte e chamou os que ele quis. Vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém. Só esse texto. Senhor querido, fala conosco nesta manhã através da tua palavra. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma as nossas vidas. Que esta palavra possa nos acordar, despertar, nos motivar, nos encorajar, quebrantar o nosso coração, para nós olharmos para o Senhor, para nós andarmos com o Senhor cada dia mais próximos de Ti, Senhor. Fala conosco nesta manhã, eu te peço em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, queridos? Podem se assentar. Os pregadores aqui chegaram aqui. Uma alegria, pastor Roque, estar aqui com vocês. E obrigado, querido, por ceder esse lugar para nós estarmos aqui hoje. Pastor Roque, pastor Rinaldi. Queridos, eu quero falar um pouco sobre essa história muito triste, né, que está na Bíblia e que a gente às vezes passa por cima dela e não entende às vezes direito. Eu muitas vezes pensei sobre isso daqui, sobre esta figura que está aqui, que aparece sempre na lista dos apóstolos em último lugar. Sempre que ela, nos evangelhos, que vai dar a lista dos 12 apóstolos, que Jesus, depois de passar uma noite inteira em oração, Jesus escolheu, olha só, Jesus, depois de passar uma noite inteira em oração, ele escolheu 12 homens para estarem mais próximos dele. E este homem aqui sempre é o último da lista e sempre está como aquele quem o traiu, Judas Iscariotes. É uma história, a vida de Judas Iscariotes, há muitos anos atrás, eu comecei a ler um pouco mais sobre, tentar desvendar um pouco o que aconteceu na vida deste homem aqui, e eu pensei que era a história, talvez uma das histórias, talvez a mais triste da Bíblia, talvez a história mais triste que a gente poderia imaginar. Eu fiquei pensando o que poderia ter sido, que a história poderia ter sido completamente diferente e o final desta história poderia ter sido completamente diferente da que está escrito na Bíblia. Porque este homem tinha tudo para terminar de uma maneira maravilhosa a sua vida, e nós sabemos que ele terminou de uma maneira trágica a sua vida, né? Ele andou com Jesus 3 anos, ele operou milagres, ele expulsou demônios, ele curou pessoas, ele foi escolhido depois de uma noite de oração, enfim. O que aconteceu no caminho? Por que ele não se converteu de verdade? Por que ele terminou se matando, se suicidando? E por que eu acredito que ele foi para o inferno? E por que será que Deus queria isso daí? Será que era o plano de Deus para um ser humano? Será que Deus não ama todas as pessoas? Será que Judas nasceu com esse propósito de ir para o inferno? Eu não creio desta maneira. Eu não creio que nenhuma pessoa nasceu para ir para o inferno. Nenhuma pessoa nasceu para ser condenado para sempre. E acredito que também não aconteceu com este homem aqui, que é colocado sempre na lista como o último dos apóstolos, e sempre tem essa frase, aquele que o traiu ou o traidor. Agora, lendo um pouco da vida deste homem, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o nome dele,
O nome de Judas, que significa Jeová dirige, Jeová guia. Este é o principal, a raiz principal do nome de Judas significa isso daí, aquele que é digno de louvor. Ele vem da palavra Jeová, vem da palavra Judá, louvor, e é aquele que Deus dirige. Você sabe que na Bíblia, nos tempos bíblicos, os pais colocavam os nomes dos filhos na esperança, como se fosse uma profecia de que este menino será tal coisa, este menino será assim. Então a intenção dos pais daquela criança, quando nasceu, em colocar o nome dele de Judas, deveria ser: nós queremos que o nosso filho seja no futuro um homem dirigido por Deus, seja um homem dirigido por Jeová, seja um homem que siga os caminhos de Deus. Também, se você for ver na Bíblia, vários Judas, inclusive um dos irmãos de Jesus chamava-se Judas. Por quê? Porque esses nomes eram dados também em homenagem a um herói nacional de Israel, Judas, os Macabeus, né? Que foi o principal lá, libertador de Israel contra os gregos. Enfim, as pessoas costumavam dar os nomes, assim como eu me chamo Edson por causa do Pelé, né? Que foi campeão brasileiro, campeão mundial, a seleção brasileira, e houve uma geração de um monte de Edson em homenagem, lembrando de alguém. Lá também Judas recebeu esse nome, com certeza, por causa de Judas Macabeu, que era um herói de Israel. Aparentemente, quando você vai ler na Bíblia, você não vê algo errado na vida de Judas, né? Você não vê, por exemplo, ele não era como os Boanerges, os dois irmãos lá, filhos do trovão, que: Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma oração e caia fogo do céu? Não, ele não fala nada do temperamento dele, ele não foi cobrador de impostos, ele não foi assim nenhum pecador grave, não havia nada assim, de uma certa, e você vê que ele aparentemente era de tamanha confiança pelos discípulos que eles escolheram Judas para ser o tesoureiro do grupo. E mesmo na última hora, naquela quinta-feira à noite, quando todos estavam comendo e participando ali da Páscoa, que seria então a primeira ceia, eles estavam ali e Jesus falou assim: olha, eu digo que um de vocês vai me trair. E ninguém olhou para Judas. Judas estava no meio de todos, e eles perguntaram: Senhor, por acaso sou eu? O outro falou: sou eu, Senhor. O outro falou: sou eu, Senhor. Ninguém olhou para Judas e falou: nós sabemos, é esse cara aqui que vai te trair. Ou seja, ele passou 3 anos andando, dormindo, comendo, nas reuniões, o dia inteiro com aqueles homens, e não havia nenhuma desconfiança de que ele poderia ser o traidor. Ele passou ali no meio deles como uma boa pessoa, um bom tesoureiro. Na verdade, que quando Jesus manda ele sair e falou para o diabo, né? O que você tem que fazer, vai, faze logo. As pessoas acharam que ele iria comprar alguma coisa para dar para os pobres, porque era a missão dele como tesoureiro do grupo. Além de manter o sustento do ministério, as viagens, as compras, tudo que tinha que fazer, também ele era designado para dar ajuda, a dar dinheiro, ofertar na vida dos pobres. O que é que levou Judas a se tornar o que ele se tornou? O que levou ele a trair? Veja algumas coisas que aconteceram. Porque eu não acredito na predestinação. Eu não acredito que Judas nasceu para trair a Jesus. Eu não acredito que Deus falou assim: olha, você vai nascer com esta missão. Você vai nascer e vai trair a Jesus e vai se matar, e vai ser a maneira de Jesus ir para a cruz. Eu não acredito que Deus planejou uma tragédia para a vida de alguém. Mas eu acredito que as pessoas fazem escolhas na vida, assim como eu faço escolha, Deus sabe. A Bíblia diz que quando Jesus escolheu a Judas, a Bíblia diz lá no Evangelho de João, que ele sabia desde o começo que Judas o trairia, e mesmo assim Jesus o chamou para isso. Porque no meio do caminho da nossa vida, todos nós temos escolhas a fazer, temos decisões. Nós fazemos escolhas diariamente, se nós vamos servir a Deus
Deus, se nós vamos obedecer a Deus, se nós vamos obedecer ao pecado, se nós vamos ter um coração puro, se nós vamos deixar que o diabo contamine o nosso coração com alguma coisa, onde nós vamos colocar os nossos olhos, como nós vamos fazer com a nossa boca, onde nós vamos levar os nossos pés. Nós temos decisões que tomamos todos os dias, meus amados. Todos os dias nós tomamos decisões. E Judas, por alguma razão, tomou algumas decisões também na sua vida. Será que ele teve ciúmes? Será que ele teve ciúmes dos três? Porque haviam três ali que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago, João. Em alguns momentos especiais, Jesus chamou aqueles três para estarem com ele. Será que ele começou a ter ciúmes daqueles três e almejar aquela posição que não era o que Deus tinha para ele? Porque muitas vezes nós erramos em nossa vida por querermos ser o que Deus não nos chamou para ser, meu amado. Às vezes a gente quer ser algo, estar em um lugar, e Deus tem um lugar para cada pessoa. Deus tem um lugar para mim, Deus tem um lugar para o outro, Deus tem um lugar para o outro. Eu não tenho problema com pastor nenhum, do ministério daquele pastor. O que eu puder aprender com ele é bênção, mas nós não somos concorrentes, não é verdade, queridos? Nós não estamos aqui para mostrar quem é o maior, nada disto, porque eu posso ser o dedinho lá no corpo, mas o dedinho é importante. Corta o dedinho e você vai gritar de dor. Então a gente tem que entender que cada pessoa tem o seu lugar, mas talvez Judas queria uma posição de destaque, talvez ele queria ser um dos principais, afinal ele era o tesoureiro, talvez ele queria ser do círculo o mais chegado de Jesus, e não deu certo aquilo lá. Talvez foi o inverso disso também, talvez foi o orgulho dele, porque o nome dele, como está dizendo aqui, era Judas. O Iscariotes era, na verdade, duas palavras hebraicas. Ish, que é homem, Quiriote, que provavelmente era a cidade de Kiriat Arba, que ficava na Judéia. Se isto é assim, Judas era o único judeu da Judéia, era o único no meio de todos os outros. Os discípulos de Jesus eram da Galileia, eram de lá do norte, eram pescadores, pelo menos 7 deles eram pescadores, eram homens simples. A Judéia era o centro religioso de Israel, onde estava Jerusalém, onde era o templo. Então as pessoas pensavam assim: nós aqui da Judéia estamos mais próximos de Deus do que aqueles homens lá. Afinal, pode sair alguma coisa boa daquela região, da Galileia dos gentios? Então Judas poderia se sentir orgulhoso também por ser da Judéia, e às vezes o orgulho acaba também sendo o passo para a ruína das pessoas. Enfim, talvez ele se sentia superior aos outros, talvez ele achasse que fosse melhor do que os outros. Agora, com certeza também uma segunda coisa que eu vejo na vida de Judas é que a ambição dele, a ambição errada, porque não é errado nós termos ambições. Nós podemos, por exemplo, ambicionar sermos homens de Deus. Nós podemos ter a ambição de sermos gente cheia com o Espírito Santo, uma vontade muito forte. Mas a gente vê que Judas ambicionava outras coisas. Judas ambicionava o poder, Judas ambicionava a posição, Judas ambicionava o dinheiro, porque a Bíblia diz lá em João 12,6 que ele, tendo a bolsa, ele tirava o que era colocado lá na bolsa, e Jesus sabia disso e deixou a bolsa com ele. Então, agora, a ambição de ter, a ambição da posição, a ambição de pegar o dinheiro. Por que ele queria aquele dinheiro? Será que ele queria comprar o campo, como os sacerdotes depois usaram? Enfim, a gente não sabe, mas alimentar aquela atitude errada que ele teve, de ambicionar uma coisa errada. E a gente como pastor, nós como pastores, eu sempre tenho que estar analisando o meu coração, quais são as minhas verdadeiras ambições, porque às vezes até as coisas que nós desejamos, às vezes pode no meio delas ter uma coisa que não é muito boa, mesmo sendo coisas boas. Às vezes a gente ambiciona coisas boas, mas por motivações erradas, né? Como eu sempre falo, por que a gente quer ser pastor de igreja grande?
A gente estaria feliz do mesmo jeito se a gente fosse pastor de igreja pequena. A gente estaria feliz do mesmo jeito se eu fosse pastor lá no meio da floresta amazônica e nunca ninguém saberia sobre a minha vida ou sobre o meu ministério. Eu estaria feliz do mesmo jeito se eu fosse pastor de uma igreja de 20 mil pessoas, ou se eu fosse um missionário a uma tribo indígena pregando num chão de terra. Ou seja, qual que é a verdadeira ambição? E às vezes eu preciso analisar o meu coração. Qual que é a minha verdadeira ambição? É servir a Deus? É seguir o chamado de Deus para a minha vida? Ou eu ambiciono olhando para mim próprio? Enfim, talvez uma das coisas piores que aconteceu com Judas foi a desilusão, porque a desilusão mata as pessoas. Desilusão porque ele acreditava o seguinte: a gente não sabe, mas em algum momento, no início do ministério de Jesus, Judas entrou no meio da multidão. Jesus começou a fazer milagres. Você sabe que este evento aqui aconteceu mais ou menos, Jesus tinha 1 ano e meio de ministério, quando ele separa os 12. No começo do ministério, todos seguiam a Jesus, eram discípulos de Jesus, estavam lá perto de Jesus, mas quando Jesus começou a ver que ele precisava dedicar um tempo maior a um grupo menor de pessoas, e então ele sobe ao monte para orar, ele passa a noite em oração, e ele escolhe 12 entre milhares de pessoas que estavam ali. E ali estavam Pedro, estavam outras pessoas, e Jesus escolheu a Judas ali no meio. Agora, Judas, ele imaginou que Jesus fosse o Messias. Ele viu milagres, ele viu curas, ele pensou que Jesus iria ser o libertador de Israel da mão dos romanos, e queria estabelecer um reinado em Israel, e talvez ele seria um dos líderes lá da nação. Na verdade, se você for ver, todos eles pensavam assim, e todos eles brigavam por quem seria o maior quando Jesus assumisse o trono, quem sentaria à direita, quem sentaria à esquerda, e até nas vésperas da crucificação, pelo caminho, eles discutiam entre si quem era o maior. E Jesus perguntou para eles: o que vocês conversavam no caminho? O desejo das pessoas. Judas, ele deve ter se desiludido, porque quando Jesus multiplica os pães e os peixes para uma multidão de pessoas, e as pessoas vêm para pegá-lo, para fazê-lo rei, e ele sai dali. Ele falou: meu reino não é deste mundo. E quando chegou um ponto do ministério de Jesus em que eles entenderam que Jesus não iria ser o rei, porque Jesus começou a falar umas coisas estranhas. Jesus começou a falar sobre morte. Jesus começou a falar que ele seria morto. Jesus começou a falar que eles iriam subir para Jerusalém, queriam matá-lo. E não era isso que estava nos planos de Judas. E às vezes a desilusão de não acontecer do meu jeito, não ser do meu jeito, as coisas não serem assim. Às vezes um pastor fica desiludido, às vezes com o seu ministério, com as coisas não acontecerem da maneira com que ele sonhou que acontecesse. E ao invés dele estar feliz com aquilo que ele tem, com o pouco que seja, às vezes a desilusão acaba levando-o para longe de Deus. Agora, a gente sabe, queridos, que todo pecado ele é progressivo, né? Ninguém acorda pela manhã, nenhum pastor, nem eu, acorda pela manhã e fala: a partir de hoje eu não sou mais crente, né? A partir de hoje não quero saber de seguir ao Espírito Santo, a Deus. Nós sabemos que tudo é progressivo na vida das pessoas, né? É um passo de cada vez. Eu vejo que na vida de Judas, talvez a primeira moeda que ele pegou lá da sacolinha, né? Ele era a Bíblia diz que ele tirava lá da sacola, ele roubava das ofertas, e talvez a primeira dracma, a primeira moeda que ele pegou, na sua consciência, talvez aquilo até pesou. Ele falou: puxa vida, eu estou vendo aqui as pessoas darem, e eu estou vendo o que está sendo feito, eu estou vendo cegos enxergarem. Eu acho que não deve estar certo eu pegar isso daí. Mas você pega a primeira moeda, e depois você pega a segunda, e depois você pega a terceira, e você pega a quarta, a quinta, até que chega um momento em que você não liga mais em pegar mais uma moeda, e pega 2, e 3, e 4, enfim. E às vezes as coisas pouco a pouco vão acontecendo em nossa vida e vão nos afastando do que Deus tinha para nós. Ontem
Essa noite, esse amigo nosso, que eu conheço desde adolescente, era amigo do pai dele nos Estados Unidos. Hoje ele é pastor de uma das maiores igrejas nos Estados Unidos, a Victory Church em Tulsa. O Paul, ele estava aqui no Brasil, vai embora hoje. E ontem, nós estávamos conversando, e ontem ele pregou na igreja do meu filho, e ele falou sobre Saul e Davi, e sobre o coração de Davi. E é verdade, Davi foi um homem que cometeu erros, mas Davi foi um homem que se arrependeu dos seus erros, né? Deus chamou a Davi pelo coração que Davi tinha, porque Deus vê aquilo que ninguém vê, não é verdade? Deus vê você no lugar secreto que ninguém vê. Deus chamou você para o ministério, Deus me chamou para o ministério, porque Deus me viu lá no quarto. Eu acredito que Deus vivia no quarto da casa da minha mãe, lá no interior, orando ali no canto, com a porta trancada, como viu você também, não é verdade? A gente lá no canto do escritório, querendo, Senhor, usa a minha vida, Senhor, aqui está a minha vida nas tuas mãos, Senhor, eu quero morrer por ti. E o Senhor viu e falou: eu vou chamar esse aí, vou chamá-lo. Mas às vezes as coisas vão acontecendo e não são exatamente como o fim pode terminar de uma maneira muito ruim. Poderia ser diferente. Pastor Roca é um homem experiente, já é pastor há uns 50 anos, pastor. Eu vi esses dias, teve alguma comemoração, não é? 50 anos de ministério. Tem alguém aqui que tem mais de 50 anos de ministério? Wagner, você tem uns 40 anos. 50 também, né? 45, aí, ó. Só tem a verada aqui, tá vendo? Todo dinossauro, né, pastor Wagner? É verdade. E eu tenho 42 anos que eu sou pastor, mas a gente, ao longo dos anos, quantas coisas nós vimos, né? Esses dias eu estava falando em algum lugar, não sei se foi aqui que eu falei, enfim, que eu me lembro na convenção, quando tinha convenção, pastor Roca, você se lembra bem, eu não sei como era nos últimos anos, mas colocavam as fotos do interior, isso na década de 80, 70 e poucos, colocava as fotos, aquele evangelista lá fazia curas e milagres, lá no Rio Grande do Sul, lá em tal estado, e aí eles vinham para a convenção nacional, e tinha lá painel com um monte de fotos e tal, e eu contei, acho que foi aqui, enfim, e eu olhava aquelas fotos lá, nossa, e tinha um cara lá no Rio Grande do Sul, lá com milagres, cadeiras de rodas encostadas, e um monte de muletas, e puxa, que coisa, milagres. E aí, uns 3, 4 anos atrás, me veio o nome desse pastor na cabeça, não sei porquê, hoje eu não lembro o nome dele, mas me veio assim na cabeça. Eu estava lendo, não sei o que eu estava fazendo, me veio aquele nome assim na cabeça, e eu pus no Google o nome dele, daí eu lembrei, este era aquele pastor que eu olhava lá as fotos, ficava admirado. Pus o nome, e hoje você acha todo mundo no Google, né? Pus o nome dele lá, e achei ele. Aí estava a foto dele com uns badulac pendurado no pescoço, com a camisa assim aberta, aquele monte de coisas que se unda na Umbanda, aquelas coisas todas no pescoço, cheio de coisa do candomblé. O pai Babalorixá, não sei das quantas, o nome dele. E eu fiquei pensando, meu Deus, as coisas poderiam ser diferentes. Começou assim, mas não queria que terminasse desta maneira. Então, o que aconteceu com Judas, né? O pecado, o problema é que ele engana pouco a pouco a vida das pessoas. Ele faz com que a gente perca a nossa vida. E o que aconteceu? Jesus falou o seguinte, olha, era melhor ele não ter nascido. Era melhor não ter nascido. Jesus fala sobre Judas, era melhor ele não ter nascido. Porque uma pessoa ir para o inferno, era melhor ela não nascer. De tão horrível que aquele lugar que Jesus falou, era melhor não nascer do que morrer desta maneira. Agora, o que eu fico pensando, que o maior fracasso de Judas, na verdade, não foi a traição. O maior fracasso de Judas foi ele não ter se arrependido da traição. Esse que foi o maior fracasso. Pastor, você acredita que ele poderia ter se arrependido? Claro que sim. Deus não ama todas as pessoas.
Paulo não fala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Deus não quer que nenhuma pessoa se perca, nenhuma ovelha se perca. Deus não quer que ninguém morra e vá para o inferno. Com certeza, embora Judas, e Deus sabia, e Jesus sabia que Judas iria fazer aquilo lá, e sabia que ele não ia se arrepender, porque Deus sabe o futuro para ele, como o presente, Deus sabe todas as coisas, mas Deus nos deu a liberdade de fazer escolhas em nossa vida, e eu acredito que Judas poderia ter se arrependido, porque naquela quinta-feira à noite, a noite da traição, na verdade todos abandonaram a Jesus. Jesus mesmo falou para eles: olha, ferirei o pastor, como diz as Escrituras, e as ovelhas vão se dispersar. Naquela noite, quando Jesus foi preso, todos os apóstolos, os 12, os 11, correram, se esconderam com medo, desapareceram. Pedro nega Jesus 3 vezes naquela madrugada lá. E a diferença, na verdade, é que Pedro se arrependeu de verdade e Judas não se arrependeu do que aconteceu. Judas teve remorso. E às vezes a gente tem remorso e pode ser tarde demais. Quantas pessoas morrem e pensam: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente a minha vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu amaria mais a minha esposa, eu daria mais tempo, teria mais tempo com os meus filhos. Se eu pudesse voltar no tempo, como diz lá em Eclesiastes 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você vai dizer: não tenho neles prazer. Então olha, há um tempo para nós lembrarmos, consagrarmos, buscarmos e vermos para Deus, para que a gente não tenha remorsos no fim da nossa vida. Eu deveria ter feito e não fiz, eu deveria ter falado e não falei, eu deveria ter pedido perdão e não pedi, eu deveria ter perdoado e não perdoei. E às vezes não tem mais tempo para fazer certas coisas na nossa vida. O tempo vai embora. Como Davi, acho que também uma história triste da Bíblia, todos vocês conhecem muito bem, de Davi e Absalão, e já pregaram com certeza, mas para mim uma das frases mais tristes que um pai fala é a pergunta que Davi faz quando chega lá os soldados e chega lá o egípcio para anunciar a morte de Saul, e Davi pergunta: vai bem o jovem Absalão? Vai bem, meu filho está bem? E a resposta foi: que o Senhor faça com todos os seus inimigos assim como aconteceu com Absalão. E Davi vai para o quarto, se tranca e grita, e as pessoas do lado de fora ouvem: meu filho, eu preferia eu ter morrido no teu lugar. Mas era tarde demais. Davi teve a chance de consertar as coisas. Davi teve a chance de falar com seu filho muitas vezes, mas por causa da insistência de Joabe, o seu filho ficou 3 anos morando fora de Israel, e Joabe insistiu com Davi para traga o teu filho de volta, porque o filho matou lá o Aminon, que estuprou a irmã, e Davi fechou os olhos, não fez nada. E Absalão tomou as dores da sua irmã Tamar e matou o seu meio-irmão, e fugiu, ficou 3 anos na casa do seu avô, rei de Gerar. E Joabe insistiu, e Davi trouxe Absalão de volta, mas falou: ele não vai nem comparecer na minha presença. E Absalão voltou para Jerusalém e não viu o rei, não viu o seu pai, foi direto para sua casa. E Davi falou: não quero vê-lo. E quando o vê 2 anos depois, de insistência, que Absalão falou: eu prefiro morrer do que não ver a face do rei. Depois de insistência, foi lá levado a Davi. A Bíblia diz que Davi o beijou, mas o beijou porque era uma saudação, não deu aquele abraço reconciliador, não pediu perdão, não abraçou, não chorou junto, beijou no rosto e vai embora daqui. E aquilo mexeu o coração de Absalão. E Absalão se tornou um inimigo de Davi. E Davi fez a pergunta tarde demais. Tem coisas na nossa vida, queridos, que não tem mais volta. O tempo que eu tinha para dar para os meus filhos, que agora eles cresceram, já foi, a infância foi embora.
né? Tem gente que perde o casamento e depois, ai meu Deus, se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente tem chance de amar o nosso cônjuge todos os dias e valorizar e falar: eu amo você, você é preciosa, é precioso para mim, e fazer o melhor. Às vezes a gente não faz, as pessoas não fazem, e depois vem o remorso no fim da vida. Então não adianta daí, tem coisas que não tem mais jeito de arrumar. Eu vejo que Judas poderia ter sido diferente. Você imagina, meu querido, se Judas se arrepende, se aquilo que aconteceu, e Judas entende: puxa, o que eu fui fazer da minha vida? E ao invés de ele pegar as moedas e jogar lá, e ele falar: meu Deus, me perdoa, ele fazer como Pedro, arrependido, chorar amargamente, com certeza Deus o perdoaria. Porque Deus perdoa a mim, perdoa você, perdoa cada um de nós. Não é verdade, queridos? Deus perdoa qualquer pessoa que vá a Ele e peça perdão. Aquela pessoa que você possa pensar: aquele não tem perdão, se ele pedir perdão, Deus perdoa. Deus é tão misericordioso que perdoa a mim, perdoa você, meu amado. Qualquer pessoa que for a Ele. Agora, Judas poderia ter tido uma vida diferente, mas não, ele não se arrependeu, ele teve remorsos apenas. Que na verdade, Judas, ele não vendeu a Jesus por 30 moedas. Ele vendeu a si mesmo. Ele vendeu a sua vida. Ele vendeu o seu chamado por 30 moedas. E a gente, às vezes, se vende por menos. A gente vende a nossa integridade, a gente vende a nossa honestidade, a gente vende a pureza do nosso coração, a gente vende a pureza das intenções, né? Todos nós. Eu, quando comecei, acredito que todos nós, né, começamos o ministério lá no nosso cantinho, lá, chorando diante de Deus: oh Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor. Se o Senhor quiser usar alguém, eu sou aqui, não sou nada, mas estou aqui, Senhor. E Deus nos chamou. E a gente, às vezes, vai perdendo aquele coração por causa de outras coisas na vida. Na verdade, quando a gente lê a história de Saul, quando eu preguei sobre Saul, eu falei o seguinte: várias vezes que eu preguei sobre Saul na minha igreja, não foram os filisteus que mataram a Saul. Saul foi morto pela sua própria espada. Os filisteus não podem nos matar. Não é o que fazem a você que mata você, é o que você faz a você que mata você. Porque pode atirar flechas, pode atirar lanças, pode atirar dardos, pode atirar pedras, pode atirar o que for contra nós, como aconteceu com Paulo, e nós não somos mortos. O que vai nos matar é aquilo que nós fazemos conosco mesmos. É o que Judas fez com ele próprio. Então, é aquilo. O inimigo que Saul deveria matar e não matou, matou ele. Na verdade, aquilo que nós podemos matar na nossa vida e nós não matamos, um dia pode nos matar. Então, às vezes são coisas na tua vida que você sabe que Deus fala para você: você tem que acabar com aquilo, parar com aquilo, dar um fim naquilo, e você não dá. Um dia aquilo vai matar você, vai matar o teu ministério. E foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Pessoas melhores do que nós, queridos, ficaram pelo caminho. Eu vejo que poderia ser uma das histórias mais lindas da Bíblia se Judas tivesse se arrependido e pedido perdão a Deus. Eu creio na graça, eu creio na misericórdia de Deus. Eu creio que eu não sou o melhor e você também não é melhor do que nenhuma outra pessoa. Nós estamos aqui hoje porque Deus é misericordioso e bom, não é verdade? E nos alcançou. Cada um de nós em um lugar diferente. Alguns mais sujos talvez do que os outros, né? Mas que todos nós só estamos aqui porque Deus é bom e misericordioso e bondoso. E é isto. Agora, se ele tivesse arrependido, seria uma história linda na Bíblia. Porque ele iria testemunhar: olha, eu fiz tantas coisas erradas, como tantas vezes nós testemunhamos, mas que o Senhor, pela sua misericórdia, me perdoou, me lavou no sangue de Jesus e eu sou salvo. Agora, queridos, nós temos uma escolha a fazer em nossa vida. Antes que seja tarde demais. Rico e Lázaro. O rico, quando morreu, orou tarde demais.
falou lá com Abraão, reconheceu, tarde demais, não tinha mais jeito, já passou tempo. Jesus chamou pessoas, falou, vem e me segue. Ah, Senhor, olha, deixa primeiro enterrar os meus pais, deixa enterrar meu pai, deixa primeiro despedir disso, deixa eu fazer aquilo, deixa eu fazer aquilo. E às vezes o tempo passa e quando a gente vai ver, é tarde demais. Não tem mais jeito. Querido, eu vejo que a gente, enquanto a gente está vivo, tem coisas na vida que não tem volta, né? A gente sabe. Eu preguei uma série de mensagens na nossa igreja sobre isso daí. Tem coisas na vida que não tem volta, né? É aquele negócio, os meus filhos cresceram, não tem como mais eu voltar a tratá-los como crianças, né? Não dá mais agora para eu ir do lado da cama deles e todas as noites orar e ler uma história da Bíblia para eles. Não dá, passou tempo, eles cresceram, são homens, eles vão fazer isso com os filhos deles, não tem mais jeito de fazer. Tem coisas que não tem mais jeito de fazer, mas tem coisas que tem jeito de fazer, né? Tem coisas que enquanto nós estamos vivos, no caso de Judas, é o arrependimento, o quebrantamento, a renovação da nossa vida, a renovação do nosso chamado, é falar para Deus de novo, Senhor, olha, depois de 40 anos que eu sou pastor, Senhor, eis aqui a minha vida novamente aos teus pés, porque a gente, né, pastor Rocco, a gente nunca quer parar, a gente quer morrer pregando, né? O Paul até falou, nós começamos a igreja com meu filho, Amor em Movimento, e o Paul falou, meu pai, com certeza, se ele estivesse vivo, ele ia fazer isso comigo também, porque ele ia pregar até 95 anos. A avó do Paul, tem 99 anos e meio. 99 anos e meio, ativa, trabalha na igreja, corta o jardim, corre todo dia, vai fazer 100 anos. Ele falou, meu pai estaria pregando. Ele não queria parar. A gente não quer parar, mas sempre é tempo de nós falarmos. Esses dias eu ouvi o Esquiliró morreu ano passado, né? Muitos de vocês conheceram o Esquiliró. Eu conheci na década de 80, eu ia viajar com ele. Em 1983, nós íamos para a Europa juntos, pregar em Portugal. E aí eu vi que o Esquiliró morreu com 102 anos. E aí renovou minhas esperanças. Porque eu estava pensando, viu, Arthur? Eu estava pensando, bom, quando eu fiz 60, eu falei assim, bom, estou na época de aposentar, né? E aí o Esquiliró morreu com 102, eu falei, bom, naquela época que a gente tinha tantos planos, eu ia na casa dele e a gente assistia aos vídeos dele em fita videocassete de cruzadas pela Europa e os jornais na Itália, em Portugal, na África, no Uruguai, na Argentina, de cruzadas, de milagres, e eu ficava lá vendo, eu jovem, e eu fiquei pensando, o Esquiliró naquela época tinha 63 anos, e ele estava numa empolgação de ir para Portugal, para a África, para cá e para lá, com 63 anos, e você está achando que está terminando a carreira, talvez a carreira esteja começando, meu querido. Talvez o melhor de Deus, tudo que aconteceu até agora, como Moisés, né? Moisés com 80 anos de idade, lá no deserto, sozinho, cuidando de ovelhas, ele achava, se o Senhor tiver que usar alguém, ele vai usar outro. Mas na verdade não era isso na cabeça de Deus. Os 80 anos foram apenas para prepará-lo para os 40 melhores anos da vida dele que estavam à frente. Então é isso, meu amado. O que a gente precisa é renovar as nossas vidas, é renovar a nossa consagração a Deus, é arrepender quando nós erramos, é consertar as coisas, é procurar manter um coração limpo e íntegro diante de Deus, é ter motivações corretas em nossa vida, é sermos pastores, né, com coração que este irmão do lado, esta igreja da esquina, ele não está brigando comigo, ele não é meu concorrente, não. Nós estamos trabalhando para o mesmo Senhor e queremos ganhar vidas. Ah, mas ele errou comigo, é um problema dele, deixa ele para lá, né? A gente vai seguir o alvo, né? Eu ainda não cansei, eu estou olhando para o alvo, aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para eu fazer até o último suspiro da minha vida. Então, meu amado, a história poderia ser diferente. Eu ia falar aquela hora, só para eu terminar, que nós que já temos tantos anos no ministério, e muitos de vocês também, já viram amigos de vocês, já viram tanta gente querida, tanta gente que poderia
ter tido uma história diferente e acabar de uma maneira trágica, né? Na década de 80, um sermão muito conhecido que ficou, acho que foi da Joy Dawson, da Jocum na época, um artigo dela que dizia assim: não importa como você começa, e sim como você termina. E aquilo se tornou, né, o fim é mais importante do que o começo, como terminamos é mais importante do que o começamos. É verdade, a gente pode começar bem e terminar mal, e muitos na Bíblia começaram mal, como Manassés, e terminaram bem. Então, queridos, nós ainda não terminamos a nossa carreira, nós estamos caminhando, né? Agora, como que nós vamos terminar? Eu, como pastor, quais são os sonhos que nós temos? A gente precisa, às vezes, ajoelhar lá e falar: Senhor, estou meio desanimado, me renova aí, né? Para que eu tenha sonhos, ganhar o mundo para Cristo ainda, que é o que Deus tem para a minha vida, para a sua vida também. Amém, meu amado? Então nós temos que terminar de outra maneira, e a nossa história pode ser diferente se nós guardarmos nosso coração e a nossa vida. Amém? Vamos orar. Senhor querido, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, somos gratos ao Senhor por tua graça e misericórdia, e teu cuidado por nós, e o teu amor por nós. Somos gratos ao Senhor porque nós não merecemos, mas o Senhor tem sido bondoso demais conosco todos os dias, Pai. Que o Senhor esteja abençoando a vida dos pastores, dos irmãos neste lugar, das pastoras. Primeiramente a sua vida, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, que é o nosso maior ministério, Senhor, a nossa casa. Que o Senhor abençoe a nossa família, proteja a nossa família contra todo mal, todo ataque do diabo. Guarda, Senhor, os filhos dos pastores na tua presença, Pai, contra toda arma do inimigo que quer destruir, que quer atacar a nossa vida e muitas vezes quer atingir os nossos filhos. Senhor, proteja os nossos filhos, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, os nossos netos, guarda a nossa casa na tua presença, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Abençoa o seu ministério, sua igreja local, que seja a igreja frutífera, que vidas sejam salvas, que nosso desejo seja sempre agradar ao Senhor e servir ao Senhor com todo o nosso coração. Senhor, abençoa cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a ti. Nós ouvimos a tua palavra com alegria em nosso coração.